Olá, consultores da Comercial Alvorada. Meu nome é Rivelino, trabalho na empresa há 3 anos e meio. Quero contribuir com vocês a respeito de como se tornar um vendedor de sucesso e melhorar a sua performance em venda. Para isso, nós vamos analisar alguns pontos e conceitos relacionados à venda. Nós da Comercial Alvorada, que trabalhamos com produtos profissionais na linha de higiene, limpeza e descartável, necessita de conhecimento e eu quero contribuir com vocês, inicialmente com técnicas de vendas e depois dessas técnicas de venda nós vamos entrar em outros vídeos que falaremos a respeito de produto e sua aplicação. O objetivo deste treinamento é capacitar você, consultor, para atender melhor o seu cliente, para desenvolver um relacionamento melhor com o seu cliente. Então, nós iniciaremos nesse dia uma série de vídeos, que esse é o primeiro, a qual nós vamos falar a respeito de performance, a respeito de como se tornar um vendedor de sucesso. Para sobreviver, um profissional de venda ele precisa de 3 características. A primeira dessas características é humildade. Quando a gente fala de humildade, não é ser tonto. Ser humilde é a capacidade de fazer com que a outra pessoa entenda que sabe um pouco mais do que você. A humildade ela é necessária para um consultor de venda, porque se ele não tiver humildade, a arrogância vai tirar ele do comércio. Ele precisa alcançar o cliente dele sempre com humildade. A humildade é a característica número 1 de um excelente consultor de venda. Por quê? Porque se você exercer a sua função sendo humilde, você alcança um maior público e as pessoas vão atender você com maior disposição. Persistência, por quê? Você já viu aquele ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Este é o perfil ideal do consultor de venda. Ele vai bater na porta do cliente 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário até virar um negócio. O importante é você alcançar o cliente potencial. Encontrou o cliente potencial, você vai gerar com ele um relacionamento e para gerar esse relacionamento é necessário que tenha persistência. Esse jargão popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é um jargão que se enquadra perfeitamente para quem quer ser um vendedor de sucesso. Persistir e nunca desistir. Este vai ser o jargão do vendedor que quer ter sucesso. A carreira de venda é a melhor que tem, mas se você não tiver essas 3 características, que é humildade, persistência e a outra agora, metas claras, definida. A meta não se enquadra numa característica, mas eu coloquei como uma terceira característica porque se você não tem uma meta e não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você estiver está ótimo, mas quando você tem uma meta definida e tem a persistência necessária, você alcança a meta. Pois bem, como tornar um vendedor de sucesso? É necessário que você, para ser um vendedor de sucesso, além de conhecer essas 3 características, você precisa participar de treinamento, se treinar, procurando informações do produto, ficha técnica, ficha de segurança, procurando saber com outras pessoas que já conhecem a característica do produto e os seus benefícios, para que você possa cada vez mais apresentar melhor o produto ao cliente. Quando você encontra o cliente potencial, gera um relacionamento com esse cliente potencial e seja um consultor para esse cliente, o resultado da venda ele é certeiro. No treinamento, você vai conhecer as principais características do seu produto, o seu concorrente, as necessidades do seu cliente, e aí, a partir daí, você vai traçar um perfil desse cliente. Quando você traça um perfil desse cliente e você apresenta para ele as características do produto e o benefício, o cliente vai fechar com você. Muitas das vezes não é nem necessário você saber todas as características do produto. O cliente não está muito preocupado com a característica. Ele está preocupado em saber qual é o benefício que esse produto vai estar trazendo para o cliente. O produto de higiene, limpeza descartável não é fácil para vender, mas quando você conhece as características, conhece o seu cliente, conhece o seu concorrente, fica mais fácil para você apresentar e mostrar para o seu cliente qual é o benefício que aquele produto está trazendo. Porque o cliente não está preocupado com característica do produto, ele quer saber do custo-benefício que o produto entrega no momento que ele está utilizando.
Tem uma frase do livro Arte da Guerra que eu tomei a liberdade de mudar essa frase e colocar: se você conhece o cliente e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de uma negociação. Se você se conhece, mas não conhece o cliente, para cada venda ganha, sofrerá a perca de outra. Se você não conhece nem o cliente e nem a si mesmo, perderá todas as vendas. O que isso significa? Significa que eu preciso gerar um relacionamento com o meu cliente, eu preciso conhecer o meu cliente e as necessidades dele. Se eu não conheço qual a necessidade do meu cliente, eu vou oferecer algo que muitas das vezes ele não precisa. E aí eu perco a credibilidade. Mas uma vez que eu conheço o meu cliente, já conheço todas as necessidades do meu cliente, eu vou oferecer para ele aquilo que vai agregar valor para o cliente. Mas se você não conhece o seu cliente, não conhece as necessidades dele, você não vai conseguir fechar nenhuma venda. Então, gere relacionamento e conheça o seu cliente. Então vamos discutir algumas técnicas de venda. Abordagem. O primeiro ponto da técnica de venda é a abordagem. Essa abordagem é fundamental, porque você não terá uma primeira impressão. A primeira impressão da abordagem que você vai ter com o seu cliente é ela que vai ficar registrada na mente do seu cliente. Então, essa abordagem ela tem que ser feita de uma forma muito clara, falando quem é você, de onde você é e o que você faz. Um exemplo: se eu fosse vender para um cliente, eu ia falar: olha, meu nome é Rivelino, trabalho na Comercial Alvorada, vendemos produtos de higiene e limpeza descartável. Gostaria de falar com o comprador. Seria uma abordagem muito direta. Segunda parte da técnica de venda é a apresentação. A apresentação é o seu marketing pessoal. Primeiro você precisa se vender, para depois você vender o seu produto. Pessoas não compram de empresa, pessoas compram de pessoas. Por isso que nós falamos para gerar relacionamento. Então, essa apresentação ela é fundamental. Venda primeiro você, a sua empresa, e depois você apresenta o produto. Atendimento. Sim, agora chegou a hora da verdade. O atendimento é o momento onde você vai fazer com o cliente o fechamento de uma venda, você vai levar o cliente para um fechamento. Então o atendimento ele tem que deixar uma impressão no cliente de que você se preocupa com o negócio do cliente, que você tem uma preocupação em oferecer para ele aquilo que realmente vai trazer resultado. Agradecimento. O agradecimento é onde você vai fazer o fechamento final daquela venda. Você vai se posicionar para o cliente para primeiro sentir o grau de satisfação do cliente com o seu atendimento. Finalizou esse atendimento e fechou a venda com o cliente, esse é o momento que você iniciou um relacionamento com ele com vínculo, gerando venda. Esse relacionamento com vínculo ele tem que perpetuar. Então, após você fazer o fechamento de uma venda e a sua logística entrega no dia seguinte, após essa entrega é muito importante que você faça um pós-venda. O pós-venda é uma pré-venda. Esse pós-venda você faz sempre posterior à entrega para saber se o cliente está realmente satisfeito com o que chegou lá para ele, se foi exatamente o que você combinou. As maneiras de pensar de um prospector de sucesso. Quando eu falo prospector, porque você consultor de venda, o item número 1 para você ter sucesso é prospecção. Você precisa chegar até o seu cliente. Então essa prospecção, ela é necessária que você faça ela contínua, diariamente. Um consultor que faz a prospecção e quer ter sucesso, ele precisa ser otimista e entusiasta. Otimista ao extremo, porque ele sempre tem que te motivar todos os dias. Persistir e nunca desistir, essa é a característica, porque se ele é entusiasta e otimista, jamais ele vai perder a oportunidade de estar em primeiro lugar. O consultor de venda ele precisa ser competitivo, ele precisa ter brilho no olho, ele precisa buscar, por meio da prospecção, nunca aceitando o segundo lugar, buscar sempre ser o número 1 em vendas. Para ser o número 1 em vendas, ele tem que ser o número 1 em prospecção e em relacionamento. O consultor de venda precisa ser confiante, acreditar que vai vencer e vencer. Sem confiança, não vai a lugar nenhum. Ele precisa ser
autoconfiante, saber no potencial que ele tem e onde realmente ele quer chegar. Um consultor de sucesso precisa gerenciar as suas emoções, controlar a sua ansiedade. Vendedor ansioso não vende, principalmente quando ele transmite isso para o cliente. O vendedor, ele não pode ter ansiedade nem desespero, ele tem que ter controle emocional para que ele possa fechar ótimas vendas. O consultor de venda precisa ser implacável, ele nunca pode desistir, persistir e sempre vencer. Implacável significa que você não vai encontrar nenhum obstáculo. Todos para você vai transpor ele, ou por cima, ou por baixo, ou dando a volta. Mas você vai superar todas as expectativas, porque você vai estar sempre buscando vencer. Um consultor de venda de sucesso, ele precisa nunca perder a oportunidade de aprender. Buscar sempre estar atento às situações e buscando conhecimento. O conhecimento nunca é demais para quem está na área de venda. Quanto mais você conhece, mais você vende. Sabe qual o produto que mais vende? Aquele que você mais conhece e mais apresenta. O consultor de sucesso, ele é sistemático e eficiente. Ele tem a habilidade de execução. Aquilo que coloca na mão dele, ele faz com agilidade. O cliente espera de você respostas rápidas. Quando você não atende um cliente no tempo necessário do cliente, você é trocado pelo concorrente. Um consultor de sucesso é adaptável e flexível. Ele está sempre adaptando às mudanças. Mudança de cenário, mudança de mercado, mudança de produto. Tem gente que fica preso à marca, não se prende à marca. Hoje tem um papel de uma marca, amanhã pode ser de outra marca, mas a qualidade do papel sempre vai ser com excelência. Então busque conhecimento do produto. Não se prenda à marca, porque senão quando você chegar num cliente que ele estiver utilizando uma outra marca, você muitas das vezes não sabe nem o que substituir. Por isso você precisa ser adaptável e flexível às mudanças, ao aprendizado, para você colocar em prática a sua função, que é vender. O que diferencia os tops dos outros vendedores? Os tops, eles é implacável, não desiste nunca e nunca fica procurando dificuldade para as situações. Os tops são obcecados por manter o seu funil de vendas cheio. A parte superior do seu funil de vendas tem que estar cheio de cliente para que você possa ter mais cliente vazando pela boca do funil. Quanto mais você prospecta, mais você vende. Os tops sempre está prospectando, não importa dia, horário ou lugar. A prospecção faz parte da vida de um vendedor de sucesso. Precisa adotar a prospecção como estilo de vida. O que é um estilo de vida? Aquilo que você faz diariamente, sem cessar. Os tops está sempre revirando pedras em busca de uma oportunidade. Todos os dias ele prospecta e vai retirando pedra, mais outra pedra, 10, 20, 30 e encontra uma joia. Certa vez, um homem começou a garimpar. Garimpou por 10 dias e não encontrou uma pedra de nada. Vendeu o maquinário para um reformador, pessoa que cuidava de sucata, um sucateiro, pode-se dizer, e o sucateiro chegou, olhou as máquinas, o tanto que ele já tinha cavado, foi na cidade, chamou um especialista, olha o quanto é importante você ser um especialista de venda, chamou um especialista, um engenheiro, e o engenheiro ambiental chegou lá e fez as análises e falou assim, olha, daqui a 2 metros tem uma jazida de ouro gigante. E o cara que tinha comprado o maquinário como sucata, continuou cavando. 2 metros depois, encontrou uma jazida de ouro, a qual deixou ele milionário. Então, não desista. Quando você prospecta, vai prospectando, você ganha 10 não, mas quando ganha um sim, este sim pode ser a sua jazida de ouro. Os tops prospecta dia e noite, sempre ligando. Por que ligando? Porque a mensagem que você manda de WhatsApp ou e-mail, eu considero mensagem fria, que o cliente pode ler ou não responder, ou muitas das vezes nem ler. Agora, quando você faz uma ligação, é como se você tivesse olho no olho com o cliente. Então,
Tops, eles sempre ligam e geram um relacionamento por meio da ligação. A ligação é o seu primeiro canal com o cliente. Depois que você gera o relacionamento e o cliente aceita, e você pode chamar ele para a mensagem. Os tops é caracterizado pelo entusiasmo extremo. Ele está sempre entusiasmado, nunca criticando ou reclamando de alguma coisa. Se você vê alguém reclamando de alguma coisa, ele não faz parte dos top 10, dos top 20 ou top 50 de venda. Os top consideram a prospecção como um estilo de vida. Por que um estilo de vida? Porque é necessário que você faça essa prospecção diariamente. Se você pega uma pessoa que muda o seu estilo de vida, muda a alimentação ou passa a fazer um exercício físico, você pode ver que em um determinado período sequencial, futuro, ele muda totalmente o seu perfil físico. Assim também é com o vendedor de sucesso. Quanto mais ele prospecta, mais gera relacionamento e mais gera venda. Os top prospectam usando todos os meios de comunicação. Instagram, Google, WhatsApp, Facebook, todos os meios que ele pode, ele prospecta. Até mesmo quando está passeando no final de semana com a sua família, entrou no estabelecimento, a primeira coisa que ele faz é ir no banheiro, verificar o que o cliente já usa. Quando ele paga a conta, ele pega o cupomzinho, já guarda o CNPJ para ver se o cliente já é cliente ou não, se está ativo ou não. Esse sim é um top, esse é um dos que vai chegar no topo. Agora nós vamos falar como comporta os top. Os tops se comportam de uma forma que os outros que não têm a mesma característica chamam até muitas das vezes de puxa-saco, mas não é. É porque o cara é diferenciado. O top, ele sempre vai buscar estar em primeiro lugar. Não inventa desculpa, não é uma boa hora para ligar, se eu ligar agora o cliente vai estar dormindo. O cliente que está dormindo 8 horas da manhã, ele não é empresário. O empresário acorda cedo, ele é o primeiro a estar interessado com o negócio dele. Como você é um consultor de sucesso, você também está preocupado com o negócio do cliente e vai levar para ele sempre economia na última linha. O cliente está preocupado em saber quanto ele vai economizar no final de todo o processo. E você, consultor, é capaz de dar essa consultoria. O comportamento do top, ele nunca reclama. Para ele está sempre otimista e entusiasmado. Não reclama da circunstância. Eu fiz 50 ligações e não consegui nenhum retorno. Quero deixar um dado para você muito interessante. Para cada 100 ligações que você faz, 10 vai virar venda. Porque são vários estudiosos que relatam sobre isso. A cada 100 prospecção, 10 vira venda. Então, se você quer mais 100 clientes na sua carteira, é necessário que você prospecta 1000. Faça 1000 ligações e você vai ter 100 retornos de venda. Eles não lamentam, essa dica é ruim, você me falou que para abordar o cliente seria dessa forma, que os clientes que eu tenho na minha carteira é todos pequenos, meu cliente não compra. Talvez eles não estão comprando de você, porque você não gerou com ele um relacionamento, mas que ele tem a necessidade de consumo, tem. O que nós vendemos é higiene, limpeza e descartável, produto que ninguém fica sem. Então falta você gerar melhor relacionamento com o seu cliente e entender a necessidade real do cliente. Os tops não têm medo. E se o cliente disser não? Você já nasceu com não. Você já nasceu com não. Todas as vezes que a pessoa te aborda, você já está ali pronto para receber o não ou para falar o não muitas das vezes. O não já faz parte da vida de um vendedor. Mas como nós falamos, para cada 10 não, um vai ser sim. E esse sim pode ser a sua galinha dos ovos de ouro. Eles não procrastinam. Eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço tudo. Quem deixa para amanhã, amanhã é outro dia, é outra realidade. Uma situação muito fácil de nós entendermos é que se você fizer uma média de 50 contatos por dia durante 22 dias úteis, você vai fazer 1.100 contatos. Se você deixar para amanhã, amanhã já é 100 contatos. Se você for protelando para deixar para o final do mês, você não consegue fazer 1000 contatos em uma semana, nem em um dia. Então, por isso que você tem que fazer todos os dias. Adotar a prospecção como um estilo de vida. Eles prospectam
em dias chuvosos, porque sabe que os dias ruins estão por vir. Então, não tem dia certo para a prospecção. Todos os dias é necessário prospectar. Se você não se comportar assim, fazendo uma prospecção contínua, diária, você nunca vai alcançar o sucesso. O sucesso está em prospectar, gerar relacionamento para gerar venda. Fora disso, não há sucesso. Então, seja implacável, seja determinado, alcance os seus objetivos por meio da venda. A venda é a única profissão que pode realizar todos os seus sonhos. Ele se comporta dessa forma porque prospecta no dia bom, prospecta no dia ruim, porque sabe que a prospecção é a chave do sucesso. A chave do sucesso está em ligar para o cliente, entender a real necessidade do cliente e passar as informações necessárias para esse cliente. Aí sim, um vendedor de sucesso, ele faz a prospecção de forma correta. Um vendedor de sucesso, ele ouve 80% e fala 20%. E os 20% que ele fala é indagando o cliente para fazer uma especulação comercial, saber qual a real necessidade, qual o mix necessário desse cliente. Eu estou vendendo tudo que ele necessita? O cliente sabe tudo que eu tenho para oferecer? Será se o cliente conhece o meu estoque ou eu preciso apresentar para ele as minhas opções? Porque muitas das vezes você não vende porque o cliente não sabe o que você tem para vender. Mas quando você sabe o que você tem para vender e conhece a necessidade do seu cliente, você vai oferecer aquilo que o cliente realmente precisa. E lembre-se, cliente nunca compra aquilo que não precisa. Ele compra baseado na necessidade. Ou seja, essa necessidade reconhecida por ele ou gerada por você. Eles prospectam mesmo quando não está com vontade, porque a motivação do vendedor de sucesso é manter o seu funil de venda cheio, sempre cheio, porque quanto maior for a quantidade de cliente na parte superior do seu funil de venda, maior é a quantidade que vai gerar de venda e maior será o seu sucesso. Acredite, sem prospecção não há sucesso. É necessário que você comporte como os tops. O que acontece quando você não prospecta? Quando você não prospecta, você não tem novos clientes na sua carteira, os seus clientes migram para o concorrente, os seus clientes não te conhecem e você perde muitas oportunidades de venda. Então, prospecte bastante, porque se não prospectar tem consequência. Estudiosos dizem que para cada dia que você fica sem prospectar, nos próximos 90 dias você vai ficar sem vender. Então a prospecção é a chave do sucesso. Todos os dias você prospecta, todos os dias futuros você vai vender. Isso são estudiosos que relatam e é uma realidade. Uma outra consequência é a sua carteira estagnada ou caindo as vendas. Não prospectou, tem a consequência. E essa consequência ela pode ser eliminatória para o vendedor. Porque quando você para de prospectar, as suas vendas, se você der muita sorte, elas vão estagnar. Mas se você não der essa sorte, porque eu não acredito muito em sorte, você vai começar a cair nas vendas. E aí quando as suas vendas caem muito, para você levantar ela, a sua motivação precisa ser realçada, porque senão você vai só fracassar. Por isso, não pare de prospectar para que você não sofra as consequências de não prospectar. Quando você não prospecta, você tem uma baixa conversão de venda. Então você vai converter menos pessoas em venda, porque você está mais na receptiva do que na ativa. Então você que está começando, é muito importante que você faça 80% de ativa e 20% de receptiva. Ou seja, você precisa ligar mais do que receber ligações. Vai chegar um determinado momento que essa curva vai virar. Você vai ser tão procurado porque o seu funil de venda está cheio. Você tem muita gente na sua base gerando relacionamento que vai virar essa curva. Você vai fazer 20% de ativa e 80% de receptiva. Mas para isso é necessário que você prospecte muito e enche o seu funil e faça muitos relacionamentos. Quanto maior o número de relacionamento, maior são as suas vendas e você não vai sofrer consequência de baixa de venda. Uma outra consequência,
muitos clientes potenciais que ainda não te conhecem. E aí, se o cliente não te conhece, ele vai conhecer alguém, porque ele tem a necessidade. E ele vai bater na porta de alguém, talvez pode não ser na sua, pode ser na do concorrente. Então, ou seja, você precisa tornar conhecido para os seus clientes. Apresentar você como profissional, dando a sua palavra, a sua garantia e depois gerar um relacionamento para que todas as vezes que ele precisar, ele procure você, consultor. Poucas vendas de novos relacionamentos, porque você não gerou novos relacionamentos, você não oxigenou a sua carteira com novos clientes, então você perdeu um cliente, é baixa na sua carteira. Mas a via de regra, para cada cliente que você perde, você precisa conquistar outros 3, porque não sabemos o tamanho do cliente que você perdeu hoje. Se é um cliente que comprava 5 mil, você tem que ter aí no mínimo 3 clientes de 1.800 para compensar esse de 5 mil. Por isso que a prospecção ela não pode parar, senão você sofrerá a consequência de baixa de venda e poucas vendas de novos relacionamentos gerados. Todas essas técnicas de venda que nós trabalhamos até agora não vai valer de nada se você não for extremamente organizado. Organizado como? Gerenciando o seu funil de venda. O seu funil de venda precisa ser administrado, a sua carteira precisa ser gerenciada. Quem são os clientes que estão na prospecção, na parte superior do seu funil? Quem são os clientes que estão gerando relacionamento? Quem são os clientes que estão no pré-venda e quem são os clientes que estão ativos com você com venda frequente? Porque como os estudiosos determinaram, e a gente acredita nessa teoria, para cada 100 clientes que você prospecta, 50 deles vai gerar relacionamento. Desses 50 que gera relacionamento, apenas 20 vai gerar pré-venda, vai te mandar um orçamento, te mandar uma lista e te relatar a real necessidade. E para esses 20%, desses 100% prospectado, 10% apenas vai virar venda. Então, olha o quanto você precisa prospectar, gerar relacionamento para que gera pré-venda, para que gera venda. Então, ou seja, é uma cadeia. Ou você prospecta e mantém a parte superior do seu funil cheio, para que você vai gerando relacionamento para levar para o pré-venda e depois a venda, ou então você vai fracassar como vendedor. É necessário também que você monte a sua lista de prospecção, que é a parte superior do seu funil de venda, e de tempos em tempos você renova essa sua lista de prospecção. Porque se você não renovar essa sua lista de prospecção, você vai ficar maçante ali correndo atrás de pessoas que muitas das vezes não têm nenhuma necessidade ou interesse naquilo que você está vendendo. Gerencie a sua carteira, fazendo com que você conheça basicamente o seu funil de venda. Olha, você vendedor precisa ter o contato dos clientes que aceitou gerar relacionamento com você. Faz uma lista no seu WhatsApp como prospecção. É as pessoas que estão gerando relacionamento que pode tornar venda. Depois você faz uma lista no WhatsApp de clientes ativos. Todos os clientes que já positivou com você. De acordo, ele positivou com você, ele sai da lista de prospecção e entra na lista de ativos. Porque a mensagem que você manda para um cliente ativo é totalmente diferente da mensagem que você manda para um cliente que você ainda está prospectando. Então, não deixe de gerenciar o seu funil de venda. Ele é fator decisivo para o seu sucesso. Porque gerenciando o seu funil de venda, você vai alcançar muito mais clientes e gerar muito mais vendas. Quanto tempo eu devo investir em cada cliente nessa gestão do meu funil de venda? Se você já tem uma carteira formada, você tem que investir 20% do seu tempo na prospecção. A prospecção ela é necessário que você tire ali 2 horas do dia para fazer contato, para quem tem uma carteira formada, para quem já está no 80-20. 80% de receptiva e 20% de ativa. Então, quando você chega nesse patamar, você tira 20% do seu tempo do dia para fazer prospecção. Aí você vai investir 10% do seu tempo naqueles clientes esporádicos que aparecem de vez em quando, que só compra por uma real necessidade
uma vez ou outra, tem um CNPJ só como MEI, que vai comprar um item para a casa dele uma vez a cada 3 meses. Então, investe só 10% nesse tipo de cliente. E outra coisa, aprenda a identificar no seu funil de vendas esse tipo de cliente. Aí, nós temos aqueles clientes regular. Os clientes regular, ele compra quinzenal, mensal ou bimestral, mas ele está sempre comprando. Esse cliente regular, eu preciso investir 30% do meu tempo nesse cliente. Por que eu preciso investir 30% do tempo nesse cliente? Porque ele pode tornar um cliente defensor. Então, nesse cliente defensor, que é o cliente que compra frequentemente, nós chamamos de cliente meio que fidelizado, você precisa investir 40% do seu tempo nesse cliente. Porque esse cliente, se você não dá atenção para ele, ele vai procurar alguém que dá atenção para ele. Se você não der atenção para o seu cliente frequente, ele vai procurar o concorrente. Pode acreditar no que eu estou te falando, 40% do tempo você precisa investir no cliente que te traz resultado. Ou seja, selecione os seus top 50 da sua lista, esses que mais compra, esses são os clientes onde você precisa investir 40% do seu tempo com eles. Como você está vendo no slide, negociar é entrar em acordo e não tirar proveito da outra parte. Negociação excelente é aquela que gera novas outras negociações e não se finda numa única. O sucesso de uma negociação está na construção de um relacionamento contínuo. Como definido, relacionamento é a palavra-chave para você fazer muitas vendas, gerar novas negociações. A negociação, ela tem que ser boa para ambas as partes. Trazer resultado para a empresa que você trabalha, gerar resultado para o cliente que você está vendendo. Então você precisa levar valor do seu produto, entregar valor. Quem entrega valor, muitas das vezes não precisa vender preço. Como melhorar a performance de vendas? Melhorar a performance de vendas não depende muito de outras pessoas, porque vender envolve você, a sua motivação, a sua vontade de vencer, a sua vontade de crescer e os seus sonhos. Se você tem sonho, tem objetivo, tem desejo, você tem a capacidade de tornar um vendedor de sucesso, melhorar a sua performance em venda por meio de gerar relacionamento. Gerar relacionamento é a parte número 2 para que você tenha sucesso. Primeiro você prospecta, depois você gera o relacionamento e esse relacionamento gera venda. Por isso eu vou falar que você precisa construir familiaridade. Quanto mais você constrói familiaridade com seu cliente, maior é o relacionamento, maior é a possibilidade de venda. Construir familiaridade é gerar relacionamento, contato contínuo com esse cliente. Quando você esquece o cliente, ele também esquece de você. É necessário que você nunca esqueça o cliente, porque o persistente, ele não perde o cliente do radar. Então, ou seja, ele cercou o cliente, trouxe ele para dentro da sua base de relacionamento e ele não vai perdê-lo mais do radar até aquilo concretizar venda. E depois que concretiza venda, aí sim, o relacionamento está consolidado. Gerou um casamento de confiança. Ele confia em você. A partir da hora que gera esse casamento de confiança, pelo que você já apresentou para o seu cliente, gerando credibilidade, nem preço ele vai te perguntar mais. A pergunta do seu cliente é: você tem? Manda para mim, porque você já construiu familiaridade suficiente para ele confiar em você como consultor de venda. Nessa construção de familiaridade, você precisa de 1 a 3 contatos para trazer um cliente inativo, trazer ele para dentro de casa, para que ele volte a comprar com você. No mínimo de 1 a 3 contatos. Viu que não é muitos contatos para você recuperar um cliente inativo? Que já conhece o seu trabalho, o seu produto, a sua entrega, conhece a sua empresa? Então, de 1 a 3 contatos. É muito fácil trazer um cliente que já conhece você, que já comprou com você e está satisfeito com o seu serviço. Para atrair um cliente potencial, de 1 a 5 contatos
para você atrair aquele cliente potencial e colocar ele na sua lista de relacionamento. Então, já são mais contatos, porque ele é um cliente potencial, não comprou com você ainda, porém você quer trazê-lo para dentro de casa, fazer com que ele torne um cliente ativo na sua base. Então, você vai desgastar de 1 a 5 contatos. Quando eu falo contato, é ligação, falar com o cliente e entender a necessidade dele. Aí você vai trazer esse cliente em potencial para dentro de casa. De 3 a 10 contatos para trazer um cliente que ainda não comprou, mas tem uma certa familiaridade já com a sua empresa, com você, com o seu negócio. Então, ele tem a necessidade, ele tem o interesse, você vai demorar de 3 a 10 contatos para trazer esse cliente aí que já tem uma certa familiaridade com você, porém ainda não comprou. Você vai gastar de 5 a 12 contatos para trazer um cliente indicação. Alguém indicou, é um contato quente, mas ele não conhece você, não conhece a sua empresa, não tem um relacionamento ainda. Você vai gastar mais vezes de contato com esse cliente para você positivar ele. Mas é importante que você seja persistente para conseguir fazer todos esses contatos sem perder o seu cliente de vista. De 5 a 20 contatos para trazer um cliente que tem alguma familiaridade com você ou com a sua marca. Ele já tem uma familiaridade com você ou com a sua marca, mas não conhece nada ainda. Você vai gastar de 1 a 20 contatos para gerar confiança, gerar credibilidade e esse cliente passar a comprar com você. Porém, se tem um cliente que não conhece você, não conhece a sua marca, não sabe o que você vende, você vai gastar de 20 a 50 contatos para trazer esse cliente. Vou contar uma história para vocês muito interessante. Os maiores clientes que nós temos na base levou meses para trazer para dentro de casa. Teve um cliente que foi prospectado por mim e por um outro vendedor durante 6 meses. Depois ele foi transferido para a base de uma vendedora e esse cliente ficou mais 1 ano a gente fazendo reunião, apresentação, preço, conversando com o cliente e depois ele tornou um cliente ativo da nossa base. E vou garantir para você algo, esse cliente não vai sair mais da Comercial Alvorada, porque construiu familiaridade, confiança, ele já acredita que passou para a Comercial Alvorada, no outro dia vai estar entregue no posto de trabalho onde a equipe dele presta o serviço. Então, construir familiaridade gera negócio, gerar relacionamento gera venda. Você precisa gerar relacionamento, acreditar que esse cliente que você está pensando que é impossível virar, um dia será seu cliente potencial. Como você vê no slide, essa frase eu achei muito interessante do Thiago Cons, que diz assim, o falso contato da ilusão é felpudo e muito mais convidativo do que o limite frio da realidade. Quando eu li essa frase, eu achei ela muito interessante, porque muitas das vezes você se engana pensando que está arrebentando, fazendo muitos contatos, porque você não gerenciou o seu funil de venda, não gerenciou a sua carteira. Então você fala, eu fiz vários contatos, vários quantos. Você tem isso relacionado do primeiro ao último? Qual a data que você ligou? Qual o nome do comprador, o telefone do comprador? Qual é o seu próximo contato com aquele cliente? Você tem isso de forma em planilha, organizado, para você saber qual dia você vai ligar para aquele cliente novamente? Se você não tem isso de forma organizada, pode ter certeza, você não vai crescer como vendedor. Mas se você tem isso de forma organizada, continua prospectando diariamente, pode ter certeza que você não vai ter a falsa ilusão de que você está fazendo um excelente trabalho. Você vai ter o registro de que o seu trabalho está sendo feito de forma excelente. Faça o melhor sempre e você receberá o melhor pelo que você faz. Quanto mais você prospectar, maior é a sua remuneração, porque maior são a conversão de venda. O salário do vendedor, quem faz é o próprio vendedor. Não se iluda com as falsas ilusões de que o macio, o tranquilo é o que é bom. Ninguém faz sucesso sem passar por um processo doloroso. Quanto maior a sua dificuldade, maior a sua provação, maior será o seu sucesso.
Construa familiaridade conquistando a confiança. Então, quanto maior for a familiaridade sua com o seu cliente, quanto maior for o seu relacionamento com o seu cliente, maior a disposição dele de comprar. Quanto maior essa familiaridade com o seu cliente, maior a disposição dele para responder as suas mensagens, responder os seus e-mails, para gerar interesse naquele produto que você está oferecendo. Então, construir familiaridade gera confiança. A confiança do cliente é o que você precisa conquistar como vendedor. Porque o cliente que confia no vendedor, ele passa o pedido e tem a certeza de que aquele problema ele já vai tirar da preocupação dele. No outro dia ele vai estar recebendo sem furo. Todas as vezes que você deixar uma mensagem de voz para o seu cliente e ele ouvir a sua mensagem, essa familiaridade aumenta. Quanto mais aumenta a familiaridade, maior a disposição dele de adquirir aquilo que você oferece. Então, construa familiaridade, gera confiança e vai gerar venda. Quando você envia um e-mail para o seu cliente e ele vê o seu nome no e-mail, na caixa de entrada do e-mail, essa familiaridade também aumenta. E o cliente também vê o seu e-mail e ele identifica que você está preocupado com o cliente, em levar um custo-benefício melhor para o cliente. Quando ele vê essa reciprocidade sua de estar sempre mantendo contato, ele gera nele a vontade de experimentar, de comprar uma vez para ver como é que é o seu atendimento total, desde a venda até a entrega. Então, mande um e-mail para o seu cliente para manter o relacionamento. Quando você se conecta a uma rede social do seu cliente e ele vê que você está seguindo, está conectado com o negócio dele, conectado com a realidade dele, a familiaridade também aumenta, porque ele sabe que você acompanha a empresa dele no Instagram, no Facebook, nas redes sociais e ele sabe que você está preocupado em levar para ele o melhor. Quando você realiza uma visita no cliente e dá um rosto à sua voz, a familiaridade aumenta muito mais ainda. Porque aí agora do relacionamento que você gerou por mensagem, por envio de e-mail, por conectar na rede social, aquilo se tornou concreto. Ele viu você, ele conhece você de perto. Então, essa familiaridade aumentou mais ainda e aumentou também a disposição dele de comprar. Como você vê no slide, a realidade é o reino das trevas. Cair na real é um dos primeiros passos para quem vai pegar a estrada do sucesso, em busca de uma alta performance em prospecção. Como nós lemos essa mensagem, a realidade é o reino das trevas. Cair na real é o primeiro passo para você como vendedor que quer alcançar o sucesso. Cair na real de que você precisa adotar a prospecção como estilo de vida, fazendo isso constantemente, construindo relacionamento por meio da prospecção. Isso vai fazer você tornar um vendedor de alta performance. Variáveis que influenciam no resultado de um vendedor de alta performance. A qualidade da sua lista do funil de venda, ela é fundamental. A apresentação com segurança, sabendo exatamente do que você está falando, também garante uma venda. Sem se falar que o vendedor que trabalha por telefone, ele precisa ter uma entonação de voz bacana. Porque imagina você pegar o telefone e falar: alô, eu sou da Comercial Alvorada, queria vender produto para você de higiene, limpeza descartável. É totalmente diferente de você falar: alô, meu nome é Rivelino, sou consultor de venda da Comercial Alvorada, trabalho com produto de higiene, limpeza descartável, gostaria de falar com o comprador. Você vai direto no tomador de decisão. Quando você chega no tomador de decisão, você faz a apresentação também com a entonação de voz segura. Passa para o cliente credibilidade, segurança e confiabilidade. Então, faça uma abordagem da apresentação com entonação de voz muito segura. E aí você vai passar credibilidade e confiança e vai conquistar o cliente. Um outro fator também que define o sucesso é você fazer o contato com o tomador de decisão.
Não adianta você ligar e falar com qualquer pessoa da empresa, você precisa falar com a pessoa responsável por comprar o produto de higiene e limpeza descartável. Ah, eu falei com o comprador de quê? Então, ou seja, tem empresas grandes que para cada tipo de material ou insumo tem um comprador. E você precisa se identificar com o que você trabalha para ir direto no tomador de decisão. Senão o seu contato vai ser inválido, é um contato frio. Contato quente é quando você vai diretamente no tomador de decisão. Aí sim, você está tratando com a pessoa correta que pode comprar e gerar negócio com você. Para você ter um bom resultado, você precisa de coragem e disciplina. O vendedor que não tem coragem, ele nem liga, porque ele não tem coragem de falar com a pessoa pessoalmente, nem por telefone, ele não tem disciplina para fazer uma escala de ligação diária, fazer um agendamento para um próximo contato com aquele cliente. Então, você precisa ter coragem de ser disciplinado. A persistência é fundamental, a persistência somada à disciplina é igual à venda. Então, você precisa ter uma abordagem segura, mas além da abordagem segura, você ter coragem para fazer essa abordagem. Sucesso não acontece por acaso. Você precisa ter uma meta definida, como nós falamos, saber para onde você vai, onde você já está, analisar os seus números. O que é analisar os seus números? Quantos clientes você tem na parte superior do funil de venda de prospecção? Quantos clientes você está gerando em relacionamento? Quantos clientes está na pré-venda e quantos você tem positivados na sua carteira? Isso é gerenciar os números, saber quais os valores que faltam, a quantidade de cliente que falta, para você bater as metas que geram valor para você, que vai gerar dinheiro no seu bolso. Então, quantos clientes faltam para mim bater os clientes positivados? Quantos produtos eu preciso vender para alcançar o meu mix? Quantos reais ainda falta para me alcançar a minha meta total e ganhar a minha premiação? Toda essa numeração, ela precisa ser avaliada por você. Aquilo que você não mede, você não gerencia. E se você não mede o que você está realizando, você não gerencia a sua carteira. Se você não gerencia a sua carteira de cliente, você vai perder cliente com muita facilidade, porque tem muitos concorrentes batendo na porta do seu cliente. E você precisa, não digo blindar, mas proteger o seu cliente para que ele não vai buscar uma alternativa no concorrente. Vendas sempre foi número. Não existe vendas que não é número. Venda é meta, é número. A gente precisa estar sempre buscando manter uma crescente. Ou seja, não precisa crescer muito, como broto de bananeira, que você corta hoje, amanhã está desse tamanho. Você precisa crescer gradativamente todos os meses um pouquinho. E para você crescer todos os meses um pouquinho, você precisa fazer uma prospecção contínua, alinhada, gerenciada para você crescer. O que acontece com um vendedor que não faz essa gestão da sua carteira? Não cresce, fica estagnado ou cai as vendas. Então, precisa gerenciar a sua carteira. Gerencie. Você, como vendedor, é um empreendedor. Você está empreendendo com o CNPJ dos outros. A responsabilidade fiscal é toda do patrão, a responsabilidade é toda do patrão em todos os níveis, tanto fiscal quanto perca, prejuízos, mas você está empreendendo e recebendo livre no bolso. Você, como vendedor, precisa dar o seu melhor para chegar onde você precisa chegar. Então, quando nós falamos de gestão de carteira, você precisa saber qual a qualidade da sua lista de prospecção que está no seu funil de venda, a quantidade de pessoas que você está gerando relacionamento, a prospecção para gerar uma pré-venda. Então, você tem que controlar esses números diariamente. Gerir a carteira é saber o que o seu cliente necessita e qual é a data mais ou menos provável que ele faz o fechamento da venda. Porque senão você fica desgastando, perdendo tempo com um cliente que ele só faz fechamento de venda em determinada semana do mês. E você precisa conhecer essas particularidades do seu cliente. Gerar relacionamento é indagar, especular e conhecer a realidade. Conheça a realidade do seu cliente e você vai crescer muito. Por quê? Porque muitas das vezes você vende para o cliente o que ele quer. Só que você precisa vender para o cliente o que ele precisa. Então assim, ele quer comprar um detergente,
mas você sabe que você pode vender para ele todo um mix de higiene, limpeza e descartável. Só que quando você é um tirador de pedido, ele fala, me dá um detergente, você vende um detergente. Quando você é um consultor de venda, você já vende o que ele precisa, mas nesse pós-venda, você já faz uma pré-venda, analisando e especulando o cliente qual as outras necessidades que ele tem. Isso é gerir o seu cliente, isso é gerir a sua carteira. E aí você vai ter muito sucesso. Como você vê no slide, gerenciando os números, temos que conhecer nossos números de cor. Como os atletas de elite conhecem, nós nunca vamos chegar a alta performance se não conhecermos nossos números e usá-lo para fazer a correção direcional. Ou seja, onde eu estou, o que eu preciso fazer para chegar onde eu preciso chegar. Quantas ligações foram feitas, você precisa ter esse controle. Quantos e-mails enviados, quantos foram a resposta, para quantos você efetuou vendas, qual o valor da sua meta mensal e diária. A partir da hora que conhecer e administrar os seus números, você consegue de forma sincera avaliar a sua eficiência e eficácia. Quando você avalia os seus números e faz toda essa análise que nós acabamos de falar, aí você sabe direcionar o seu esforço para alcançar o seu objetivo final, alcançar a sua meta final. Então, é necessário gerenciar os seus números. Não dá para falar de alta performance sem falar de eficiência e eficácia. Nós temos dois atletas muito interessantes, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Gaúcho é eficiente, um futebol bonito, um drible bonito, um toque sem olhar para o lado que está batendo na bola. Então, é muito eficiente a jogada. Já o Ronaldo Fenômeno não tem uma jogada bonita, mas ele é eficaz. Ele vai lá e insere o resultado. Ele finaliza. Então, eficiência, levando para a nossa área de venda, eficiência é quantas atividades você está gerando por meio da prospecção. É quantos relacionamentos você está gerando por meio da prospecção. Isso é eficiência. Agora, a venda que acontece depois desse relacionamento, que é efetivamente a venda gerada e o resultado entrando tanto para a empresa quanto para você, aí isso é eficácia. Então, a eficácia é alcançar o objetivo final, a venda. A eficiência são todas as trajetórias que você percorre até chegar na venda. Assim também como eu usei o exemplo de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Um eficiente demais no passe, no toque, na jogada, mas o outro goleador. E nós, como vendedor, precisamos ser goleador. Sem gol não tem salário. Sem gol não tem comissão. Sem venda, nem a empresa cresce, nem você como vendedor, nem seus sonhos realiza, nem o dono da empresa consegue nos manter aqui no negócio. Nós hoje temos um grande time de vendas interno, que nós chamamos de telemarketing ou televenda. As vantagens que você tem são lucros maiores, maior retenção do cliente na sua carteira, maior possibilidade de alcançar um público ainda maior, um raio de venda maior do que uma venda externa. Então você precisa usar essas ferramentas em seu favor como consultor de venda. Não perca a oportunidade de construir uma base sólida. A carreira de venda é como a construção de uma casa. Ou você constrói uma base sólida ou você não vai conseguir sobreviver muito tempo dentro daquela casa. E a construção de uma casa, por quê? Porque quando você vai construir uma casa, você assenta um tijolo por vez. E vai assentando um por um, até um determinado dia a sua casa está no ponto de cobrir, cobre e está confortável para morar. Nas vendas você vai prospectando e vai colocando um por vez dentro de casa, dentro da sua carteira e mantendo ele dentro da sua carteira ativo. Para quê? Para que futuramente a sua carteira torne confortável você trabalhar fazendo as vendas de forma quase que automática. Uma das partes muito interessantes também de um vendedor interno, ou qualquer vendedor que seja, não é só vender uma vez para o cliente, ele tem que fazer novas vendas para o cliente. Então ele precisa, além de ser um excelente hunter, que vai buscar o cliente, que vai prospectar o cliente de forma implacável, ele precisa ser também um excelente vaqueiro, fechar o curral
tirando todas as possibilidades daquele cliente procurar uma alternativa em um concorrente. Aí você vai crescer. Mas olha só, se você conquista um cliente hoje e perde outro amanhã, 1 menos 1 é igual a 0, você nunca vai crescer. Mas se todos que você conquistar, você for conseguir reter esse cliente e fazer novas vendas para esse cliente, o sucesso é iminente e é a consequência. A consequência do vendedor que prospecta, gera relacionamento, gera venda e mantém esse cliente sempre comprando é o sucesso. Não tem possibilidade de erro. Erro é igual a 0 para aquele que tem sangue no olho para prospectar, manter o cliente na base, sempre comprando. Lembre-se, o cliente compra pelas razões dele e não pelas suas. Ele compra pela necessidade dele. Ele não vai comprar um produto que ele não tem necessidade. Então, por isso, a abordagem de vendas tem que estar sempre focada no cliente e não no produto. Porque o cliente é a razão de ser do nosso negócio. Você, como um vendedor de alta performance, precisa saber que um cliente potencial, cliente de alto poder de compra, ele não tem tempo para ouvir enxurradas de características de produto. O que esse produto vai trazer de benefício para o cliente? Porque a preocupação dele é o que esse produto vai agregar de valor no meu negócio. Qual o diferencial ele tem para que eu possa adquirir esse produto, muitas das vezes até mais caro do que o que está comprando. Então, você precisa saber qual o benefício e não as características. Ninguém tem tempo para ouvir as características de produto. Ele quer saber o benefício. Um cliente potencial, ele não tem tempo para bater um papo entusiasmado com você, ele é muito objetivo. E você, como vendedor, também tem que ser objetivo. Bater papo é muito bom, mas não na hora da venda. Gerar relacionamento por meio de um bate-papo é após o expediente, após a venda, no momento onde você está fazendo um pós-venda, que já vai ser uma pré-venda, aí você constrói um relacionamento. O momento da venda você precisa ser eficiente e objetivo, porque o cliente potencial ele não tem tempo para ficar ouvindo bate-papo, ele não tem tempo para ficar lendo catálogo, olhando catálogo, você tem que levar para ele de forma coerente e mastigado. Você precisa levar a solução para a dor dele. Quando você, lá na especulação que nós falamos, você identificou qual a dor do seu cliente e você sanar essa dor, aí sim, você vai fidelizar o cliente, porque você sanou uma dor dele, você tirou uma dor de cabeça a mais que o cliente tinha e ele é focado em resultado. Cliente grande, cliente de potencial, ele é focado no resultado, ele não tem tempo a perder. Então, seja objetivo na venda. O que leva uma pessoa a comprar? Busca de vantagens, lucros ou benefício. Se não tem uma dessas 3 coisas, não tem vantagem, não vai me trazer lucro, não vai trazer nenhum benefício, não compra. Eu não compro sem necessidade. Você compraria sem necessidade? Não compra. Então o produto que você oferece, ele tem que levar alguma vantagem para o cliente, ele tem que gerar algum lucro para esse cliente ou ter um benefício para o negócio do cliente. Ele tem que gerar valor. Se não gerar valor, não vai comprar. Ninguém tem dinheiro para rasgar. Ou seja, esse ditado é muito interessante. Ninguém rasga dinheiro. A pessoa compra porque tem uma necessidade que ela enxergou ou que você abriu os olhos dela para aquela necessidade. Outro fator que leva ele a comprar: medo de perda ou prejuízo. Então, um exemplo. Se você chega em um cliente, o cliente está usando um produto e aquele produto não é regulamentado, ele pode levar uma multa e aquela multa gera um prejuízo para ele, já é um motivo de troca do produto. Então você precisa orientar o seu cliente devido à qualidade do produto que você tem. A qualidade do produto que você tem não vai deixar com que danifique qualquer matéria-prima produzida pelo cliente quando nós falamos de uma linha de produção de alimentos. Então, são pontos que você precisa frisar para o seu cliente, que você está vendendo um produto que não vai contaminar aquilo que ele está produzindo. Segurança alimentar, isso é fundamental você levar para o seu cliente a solução, falando da segurança alimentar quando se trata de uma indústria de alimento. Tratando de outro cliente, ele quer ver o benefício que aquele produto vai trazer e a solução. Vai solucionar o problema?
vai deixar o ambiente mais aromatizado, mais limpo, de que forma vai ficar o ambiente após utilizar aquele produto. Então, o benefício é o foco seu para vender qualquer produto. Quando você fala do benefício de um produto, o que leva o cliente a comprar esse produto que você falou? Ele compra porque ele quer evitar dor de cabeça, perda, prejuízos. Ele quer se livrar de um problema. Então, você como consultor de venda não pode ser simplesmente um vendedor. Você precisa ser um consultor solucionador de problema. Então, você precisa descobrir qual é a dor do seu cliente, o problema, para você ser um consultor de vendas que vai levar a solução e não mais problemas. De problemas, ele já está cheio. Um cliente também usa como motivo para comprar questão de status, bem-estar. Ele, dependendo do produto que você vende ou do que você está oferecendo, ele compra para estar em primeiro lugar, para ser o gerador de novidade. Então, assim, para elevar o status. Nós hoje no ramo de higiene, limpeza e descartável, talvez nós não tenhamos nenhum produto que eleve o status do cliente para um nível diferenciado na parte de limpeza. Na parte de equipamento, aí sim, nós temos equipamentos sofisticadíssimos de alta performance, de alta durabilidade, que deixa o ambiente do cliente bonito, mais apresentável, e isso gera valor. Então, o cliente vai comprar porque ele quer que a loja dele seja apresentável e que isso gera valor no ambiente dele. Então, se gerar valor, você pode ter certeza que ele será um cliente que comprará com frequência de você para ter o melhor dentro da sua empresa ou dentro da sua loja. Outro motivo que faz a pessoa comprar é a realização pessoal. Isso também faz a pessoa comprar. Então, nós como consultores de venda, precisamos identificar no cliente a real necessidade dele. E não tem como você descobrir a real necessidade do cliente sem você fazer uma especulação comercial. Um exemplo, quando você vai em um médico, você senta lá de frente ao médico e ele pergunta: o que você tem? Aí você vai falando onde está doendo, ele te examina, baseado no que você passou de informação, ele te indica o remédio correto. O cliente no nosso ramo de negócio, higiene, limpeza e descartável, também é da mesma forma. Você precisa perguntar para o cliente qual é a real necessidade. De acordo, ele vai expondo para você a necessidade, você vai indicar o produto correto. Ele chega e fala: eu quero comprar um produto para limpar a minha área. E aí, bom, qual é o tipo de sujeira? Não, eu fiz um churrasco, minha área está toda engordurada. Você já, poxa, eu vou direto no desengordurante. Então você não vai perder muito tempo para indicar quando você faz uma pergunta inteligente. O vendedor, ele tem que fazer poucas perguntas e todas elas ser direcionadas para a especulação, para saber a real necessidade. Quando você faz isso, você reduz o seu tempo de atendimento e deixa o cliente ainda mais satisfeito, porque você levou a solução para ele de forma rápida. Então, o vendedor, o consultor de venda, ele precisa treinar, ele precisa conhecer o produto, ler ficha técnica, perguntar para os mais experientes, perguntar para o seu supervisor, para que ele possa ficar um vendedor assim de bateu, levou. Bateu a pergunta, já vem a resposta. No sentido de bateu, levou. Vê a pergunta, já vai a resposta. Por quê? Porque o cliente ele vai sempre procurar uma solução em você. E você precisa estar pronto para isso. E se não estiver pronto, só um momentinho, por favor, procura alguém, leva a resposta para ele de forma segura. O cliente precisa se sentir seguro. E esse é o nosso papel como vendedor e consultor de venda. E em negociações, é muito importante você saber que você sempre vai ouvir objeções e tem que estar preparado para responder essas objeções. Perder negociação, isso é normal. Você perder uma negociação, acontece, é normal você perder. Você não pode perder ela novamente, porque perdendo uma negociação, você precisa encontrar qual o motivo que levou você a perder essa negociação. Se você cotou o produto errado, diferente do que o outro concorrente estava cotando, quantidade ou qualidade diferente, isso é muito importante você descobrir. Vender mesmo com preço mais alto, isso vai acontecer.
Meu preço está caro, mas tem a pessoa para comprar o produto de qualidade, o produto de preço caro. Nós precisamos também, como consultores de venda, entender que o cliente quer levar sempre algum tipo de vantagem. Se ele não perceber que está tendo algum tipo de vantagem na negociação, ele não vai fechar com você a negociação. Entender também que algumas objeções são cortina de fumaça. O que é cortina de fumaça? É um cliente que levanta um alvoroço, uma objeção gigantesca, falando, seu preço é mais caro, eu compro mais barato no concorrente, e muitas das vezes isso nem existe. O concorrente talvez não tenha nem o produto, porque se tivesse o produto, ele não estava chorando para você fazer o preço que ele diz que encontrou mais barato. Então, a maioria das objeções relacionadas a preço é cortina de fumaça. Ver que o vendedor dá mais desconto do que o necessário. Então, você, vendedor, consultor de venda, precisa analisar a necessidade do seu cliente e o momento, porque senão você já vai aplicar um desconto muito alto, sendo que o cliente não quer desconto, ele quer ser atendido a pronto entrega. Você também vai entender que a sua empresa precisa ter lucro. Uma empresa, ela não sobrevive sem lucro. A empresa ela precisa ter rentabilidade para investir em tecnologia, investir em maquinário, investir em grandes centros logísticos, caminhões. Tem um custo muito alto por trás de uma operação. Por isso que a empresa precisa vender e ter lucro. A missão do vendedor antes de vender um produto, é encontrar a necessidade e resolver o problema do cliente. Se você é um vendedor que consegue resolver o problema do cliente por meio de produtos ou serviço, você pode ter certeza que a sua negociação ela vai ter um fechamento fundamental. Vai ter um fechamento certeiro e extraordinário, sabendo que aquele cliente vai fazer novas compras com você porque você teve a preocupação de resolver um determinado problema do cliente. Saber que as objeções, a maioria delas vai estar ligado a preço. As pessoas sempre vão questionar que o seu preço está caro. E o preço está caro comparado ao quê? Porque comparado à mesma qualidade do produto, não vai estar caro. Quando a gente chega, fala-se de papel, por exemplo, a pessoa, eu encontrei um papel mais barato do que o seu. Mais barato, mas tem a mesma qualidade, a mesma gramatura, o mesmo tamanho, porque quando se trata de matéria-prima, celulose ou saco de lixo, esse tipo de matéria-prima, ninguém rasga dinheiro. Então, se o preço está diferente, algo tem de errado. Outras das objeções é prazo de pagamento. Eu não vou comprar porque eu tenho um prazo maior em tal lugar. Qual prazo te atende? Você pergunta para o cliente para já ir sanando as objeções. Algumas objeções estão ligadas a prazo de entrega. A pessoa muitas das vezes quer de imediato, ele quer ser atendido para hoje. A nossa entrega tira o pedido de um dia e entrega no outro, mas algumas exceções a gente consegue entregar no mesmo dia. E isso também pode ser objeção do cliente. Outras objeções estão relacionadas à quantidade mínima de compra. Eu queria comprar só R$30, eu queria comprar R$5, ele leva sempre para esse lado da objeção e a gente precisa, muitas das vezes, atender esse cliente até de R$5, se for no balcão de venda, para que você possa, ele ver que você é um solucionador de problema, independente de qual o tamanho desse problema. E 70% das objeções, elas se encaixam a preço. Então, se prepare, você, consultor de venda, para responder esse tipo de objeção relacionada a preço. Uma objeção deve ser respondida para o cliente com uma nova pergunta. Ele fala, o preço está caro. Caro comparado a quê? O senhor já cotou alguma coisa no mercado semelhante a esse produto? Qual o preço que o senhor encontrou? Então você tem que ter os argumentos para responder cada objeção do cliente. Para cada objeção que você tem, você precisa tratar essa objeção com empatia, ou seja, tendo a capacidade de se colocar no lugar do cliente, como se você fosse o cliente, para ele entender que você também compadece da dor dele. Mas cuidado, não deixa o cliente dominar a venda, você é o consultor de venda. Como nós falamos de objeção, as objeções sempre devem ser respondidas devolvendo uma pergunta.
O cliente fala assim, está caro. Você pode perguntar, está caro como? Ah, o concorrente está mais barato. Comparado à marca, é a mesma marca? Comparado a qual produto? O produto é a mesma marca, a mesma qualidade? Então, sempre vai ter uma objeção relacionada a preço e você precisa estar preparado para devolver essa objeção com uma pergunta. Ele pergunta para você, o frete é grátis? Você fala, o senhor gostaria que fosse? Ele, sim, então será grátis. Tudo isso facilita para o fechamento da venda. O vendedor, ele precisa estar preparado para responder o cliente de forma com que agrada o cliente, para que não crie o vendedor uma objeção diante de uma pergunta. Quanto mais praticidade, quanto mais flexível você for em uma negociação, maior são as possibilidades de fechar essa negociação. Então a flexibilidade tem que passar do vendedor, porque você encontrar dentro de uma objeção do cliente um problema para você passar para o cliente mais problema, aí vai encerrar aí a negociação. Porque quando o cliente procura uma empresa de produto, higiene e limpeza descartável, é porque ele precisa sanar uma demanda, uma dor, algum problema. Então, nesses momentos de perguntar para o cliente, nesse momento de você fazer a especulação para o cliente, você entenda primeiro a necessidade, porque sabendo a necessidade, fica mais fácil para você responder às objeções do cliente. Porque caso você não responda às objeções do cliente, isso pode ser uma barreira para finalizar a negociação com você, vendedor. Uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com você também é: nunca confronte o seu cliente. Sempre devolva a objeção com uma pergunta. Se coloca no lugar do cliente e dê razão a ele, mas dando razão sem deixar ele tomar rédeas das negociações. As negociações precisam estar sob o seu controle como consultor de venda. Fique atento aos sinais de fechamento. Também é muito importante. Ficar atento aos sinais de fechamento é muito importante para você, porque você vai sentir no momento se o cliente está indo para o fechamento ou não. Quais os sinais o cliente vai dar? Se ele está indo para o fechamento, com os tipos de pergunta: como posso pagar? Quando ele pergunta como pode pagar, que você vai falar as opções que ele tem de pagamento, já deu a entender que ele está levando para o fechamento. Outra pergunta que ele pode fazer é: tem desconto à vista? E aí você dá a resposta para ele se tem ou não desconto à vista, e ele pergunta novamente: e se eu levar 2, sai quanto? Então são esses tipos de pergunta que vai direcionar para o fechamento. Por exemplo, tem como entregar hoje? Vem alguma coisa de brinde? Esse tipo de pergunta que o cliente faz é porque ele já está pronto a fechar com você a negociação, então você não precisa pensar mais em desconto, ele só está querendo ajustar os detalhes do fechamento para finalizar com você a negociação. Durante essa negociação, assuma uma postura calma, dê pausas entre as falas, usa a técnica rapport. Se o cliente fala rápido, siga o mesmo raciocínio do cliente. Se ele fala pausadamente, usa também a linguagem pausadamente. Quanto mais tranquilo você for na fala, mais segurança você passa para o cliente e mais propício a fechar ele está. Procura ter todas as informações relacionadas ao produto, como prazo de entrega, preço, porque quando você tem as informações relacionadas ao produto, as dúvida que o cliente tiver, você tira ela de forma mais rápida. Esta é a melhor forma de você ter para fazer uma negociação. E fazer perguntas do tipo: este é o melhor mesmo? Alguém do meu segmento usa? Quando o cliente faz esse tipo de pergunta, ele está direcionado ao fechamento. Então, entenda quando o cliente está levando para o fechamento. Se ele está procurando mais informação do produto, se a pergunta dele é: alguém do meu segmento já usa, já consome esse produto, pode ter certeza que já está indo para o fechamento. Quero falar também com você, consultor de vendas, sobre os principais tipos de cliente. Existe o cliente negociador, aquele cliente que sempre quer encontrar vantagens na negociação.
Esse cliente, se você começar com um preço que você não consegue fazer mais um desconto para o cliente, você vai perder a venda. Por isso é importante que você entre num cliente desse por cima para sair ganhando. Então, o que é por cima para sair ganhando? Você precisa adicionar uma conta corrente, um flex nesse produto, para a hora que ele pedir o desconto, você ter mais para trabalhar o desconto. Porque por mais que você seja muito bom vendedor, ele não vai levar o produto se ele não enxergar vantagem. Essa é uma característica do cliente negociador. Tem o cliente também decidido, aquele cliente que chega, já sabe o que quer, não pergunta para você o preço, eu quero isso, tantos disso e tchau. Então, ele é um cliente decidido, ele é um cliente que chegou para fechar o negócio com você. Tem o cliente também indeciso. Assim como tem aquele cliente decidido, tem o indeciso. O indeciso, muitas das vezes, ele chega, ouviu falar por alto, não sabe exatamente o que ele foi buscar e você, como consultor de venda, precisa fazer as perguntas certas, no tempo certo, para você extrair desse cliente o maior número de informação para ajudar ele a sanar a dor dele dentro do produto adequado. Isso é fundamental. Por isso você tem que manter a calma para ouvir o cliente e entender a necessidade dele. Tem os clientes também oportunistas. O cliente oportunista, você pode ter certeza, ele só está indo comprar algo que entrou na promoção. Então ele compra aquele produto na promoção por uma real necessidade dele muitas das vezes, ou nem compra, fica esperando para ver se vai surgir uma determinada promoção, ou fica questionando um lado ou outro para ver quem tem o melhor preço, e assim vai levando até encontrar alguém que dá um preço para ele de um produto que ele considera atrativo. Esse é um cliente oportunista. E o cliente confuso, que é diferente do indeciso, o confuso realmente, ele não sabe o que ele quer, onde ele está e o que ele precisa para solucionar o problema dele. Mas mesmo sendo um cliente confuso, como você, consultor de venda, preparado do seu mix de produto, você vai identificar qual o ramo de atividade daquele cliente, buscar qual é o mix ideal para atender aquele ramo de atividade e aplicar para ele todos os produtos da necessidade dele. Aí você vai tirar ele de um cliente confuso para um cliente que vai ser decisivo no momento da venda, uma vez que você apresentou a solução adequada para aquilo que ele veio buscar e você conseguiu extrair dele o maior número de informação. Conseguiu extrair dele o maior número de informação. Tem o cliente também nervoso, cliente que chega, ele é nervoso, ele é agitado, ele tem pressa e se você não atender ele de forma rápida, sendo objetivo com o que ele quer, você não serve para atender aquele cliente, ele já quer pedir para trocar de vendedor, porque ele é nervoso e ele é decidido, ele precisa resolver de forma rápida. Porém, esse tipo de cliente, você tira o pedido do que ele quer. Numa outra oportunidade, já que você tirou o pedido e tem um contato do cliente, trabalha com ele a real necessidade dele. Não precisa você entrar em desespero no momento tentando empurrar muito produto no cliente. Um tipo de cliente desse você não faz mais oferta de produto. Você atende ele no que ele quer. Por mais que o que ele quer esteja errado no seu ponto de vista, mas ele quer aquilo e você tem que ser objetivo e atender ele naquilo. Tem cliente que eu sou o cara, esse tipo de cliente eu sou o cara, que a principal característica dele é saber de tudo, conhecer tudo o produto. Não questiona caso o cliente fala algo errado do produto. Concorde com ele, porque esse cliente eu sou o cara, ele sabe tudo. Então ele, não, isso eu já sei, isso aí é bom, isso é o ruim e aquilo outro, você vai concordando e vai colocando exatamente aquilo que ele vai pedindo, entendeu? Então precisa você se adaptar a cada tipo de cliente, sendo flexível para que você possa permanecer atendendo por muito tempo esses clientes. Todos eles vão gerar número na sua carteira, todos eles vão fazer parte da sua meta. E tem aquele cliente, a esperança é a última que morre. É um cliente que cota e muitas das vezes nem analisa o orçamento que cotou. Se você não entender com o cliente qual o objetivo dele, com aqueles orçamentos, com aquelas cotações, nunca vai fechar uma venda com você. Porque ele não faz uma análise adequada do orçamento que você fez para ele, e aí você questionou ele, e aí rapaz, cadê você? Estamos te aguardando para fazer orçamento conosco, fechar um pedido com a gente. Ele vai sempre te mandar uma lista todas as vezes que você questionar ele.
porém nem todas as vezes ele vai fechar. Por isso que você precisa entender qual o objetivo dele estar fazendo aqueles orçamentos. Fora disso, você não vai conseguir fechar nenhuma negociação. Então, consultor de venda, preste muita atenção no seu cliente, na sua carteira. Qual é o perfil de cliente que você tem? Quais são as características principais desse cliente? É muito importante. Venda, você precisa estar atento também à venda para utilizar os gatilhos mentais disponíveis que tem para você. Então, quando você sabe utilizar um gatilho mental corretamente, o cliente fecha a venda. Eu já vi um vendedor do meu lado sentado, ele fazendo um fechamento de uma venda. Eu lembro que no dia nós tínhamos mais de 10 mil cartuchos de luva M. E o cliente ligou para ele e falou, eu quero 2 mil cartuchos de luva. Quanto você faz? Ele não deu nem desconto, mandou o orçamento, aguardou uns 15 minutos, entrou em contato com o cliente. E olha que na época a luva estava muito cara. E ele entrou em contato com o cliente e falou para o cliente, olha, aqui tem 60 vendedores vendendo, eu cotei para você 2 mil cartuchos, a gente tinha mais de 10 mil, mas agora só tem os 2 mil. Você quer fazer o Pix para mim já gravar o pedido? Quando ele falou isso para o cliente, ele usou o gatilho mental de escassez. O cliente de imediato fez o Pix e comprou os 2 mil cartuchos de luva. Então use o gatilho mental de escassez em seu favor. Isso ajuda você a fechar a venda. Utiliza o gatilho mental a seu favor. Gatilho mental de urgência também é um gatilho mental que te ajuda a fechar negociações. Outro gatilho mental muito interessante é prova social. Se você fala ou que você usa o produto, ou que tem alguém do mesmo segmento dele que usa o produto, que compra e que realmente gosta, que só quer aquele produto, é um dos gatilhos mentais que faz com que ele tome uma decisão de forma mais rápida. Você também pode utilizar o gatilho mental de reciprocidade, fazendo para o cliente para que ele faça por você também. Um outro gatilho mental também que eu acho muito interessante é o gatilho mental da autoridade. Falar de um produto com propriedade, com autoridade, sabendo exatamente o que ele faz e quais os benefícios que ele traz. Muitas das vezes as características ele encher linguiça, o cliente não tem tempo para ouvir características, mas ele tem tempo para ouvir o benefício que aquele produto vai trazer para ele em resultado e economia. Quando você fala com o cliente que aquele produto vai trazer uma economia para ele, que ele vai ter uma redução de custos, o cliente já vai olhar você com outros olhos. Então você, consultor de venda, não perca a oportunidade de utilizar os gatilhos mentais. Outro gatilho mental muito interessante é o gatilho mental de novidade. Você manda para o seu cliente um produto e fala, olha, chegou para nós hoje uma novidade que vai atender você, que é um produto muito espetacular, um produto que tem uma resposta positiva, que todos estão comprando e eu também não quero deixar o senhor de fora relacionado a esse produto. Inclua o cliente naquela lista de clientes que você quer beneficiar ele com aquela novidade. Um outro gatilho mental também que influencia muito também no fechamento é storytelling, contar uma história do produto. Olha, eu utilizei esse produto fazendo um teste em uma academia ou em um piso de um determinado cliente e o resultado foi extraordinário, ele era sujo em tal sentido. Chegamos, o piso era todo preto, de tanta cera e sujeira, ele voltou à originalidade. Então, nós queremos trazer para o senhor solução com este produto. Aí o cliente ouvindo a história, sendo convincente essa história, também é um fator positivo para fechar com você. Levando também para o cliente, muitas das vezes, uma solução simples para uma dor que você identificou no momento que você estava fazendo a especulação comercial. Você, opa, esse cliente ele tinha uma dor e tal, agora eu tenho um produto, então leve essa solução de forma clara e simples, também faz você vender. E o gatilho, por último, gatilho mental de comunidade. Na comunidade tal, o cliente já compra esse produto, então também é um gatilho mental que leva para o fechamento. Uma frase muito interessante, muito importante que eu quero deixar para vocês, sempre vai ter uma frase, e essas frases é para reforçar você como vendedor a fazer da sua carreira como vendedor, consultor de venda, uma carreira de sucesso. Então, a frase é: faça o que você pode, onde você está, com o que você tem. Nas grandes batalhas da vida,
o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Você nunca encontrará tempo para nada. Se você quer tempo, você precisa criar esse tempo. Você precisa fazer esse tempo. Uma parte muito interessante que eu quero contar para vocês é: eu entro no meu trabalho às 8 horas e moro a 50 quilômetros do meu trabalho. Eu tenho que sair de casa às 6h20 para mim chegar pontual no trabalho. E aí o que eu faço? Eu não tenho outro tempo a não ser à noite, porque quando eu saio às 18 eu só chego às 19h30. Então eu levanto às 4h30 da manhã e vou fazer a minha caminhada, ou seja, eu estou criando o meu tempo. Isso é importante você também, vendedor, criar o seu tempo. Um exemplo, eu trabalho de 8 às 18 e não tenho tempo para prospectar. Separa 1h30, 2 horas do dia e faça a prospecção. Nós falamos anteriormente que as prospecções, ela é o fator decisivo para você ter sucesso.